Eu converso mais uma vez com Lorival Santana. E agora, Lorival? Nessa mesma linha, o presidente do Uruguai, Luiz Lacalle Pou, que seria, entre aspas, de direita, né, dentro dessas classificações que estão ultrapassadas, mas enfim, Gabriel Boric de esquerda, Lacalle Pou de direita também rejeitou como uma fraude, e também o Juan Manuel Santos, ex-presidente da Colômbia, que era um presidente de centro, né, foi Prêmio Nobel da Paz em 2016 por causa do acordo de paz com as Farc, guerrilha colombiana, também rejeitou esse resultado como uma fraude. A explicação é que, bem, em primeiro lugar, o Supremo Tribunal da Venezuela é totalmente controlado pelos chavistas, né? Isso desde da virada de 2015 para 2016, quando a oposição ganhou maioria na Assembleia Nacional, e aí o Supremo, o regime substituiu os juízes independentes por chavistas, que passaram então a derrubar todas as decisões da Assembleia Nacional. Por que eles não apresentaram atas, né? Essa é a grande questão. Eles poderiam ter fraudado as atas, né? Confeccionado novas atas. Esse era um temor da oposição. Mas a explicação veio de peritos da ONU, que acompanharam a realização das eleições. Ficaram lá durante semanas antes e alguns dias depois da realização das eleições também. Eles analisaram as atas e disseram que elas são muito difíceis de fraudar, que elas têm código QR, têm assinaturas únicas, ou seja, cada ata tem uma assinatura e são muitas atas, né? Então, foi por isso que o regime não conseguiu apresentar o que o presidente Lula, o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, e do México, Andrés Manuel López Obrador, pediram, que eram as atas, né? Não conseguiram mesmo todo o tempo que esses três presidentes deram para o regime bolivariano, porque, segundo esses peritos, realmente não tinha como falsificar essas atas. Os peritos disseram que a eleição foi fraudada, são peritos da ONU, que apresentaram o relatório ao secretário-geral Antônio Guterres. Então, agora, respondendo a sua pergunta, cabe a cada governo dizer se aceita a ditadura bolivariana ou não. O presidente Lula sempre aceitou, em toda a sua carreira, ele sempre apoiou o regime chavista, que foi gradualmente evoluindo para uma ditadura. Hoje, tecnicamente, já é uma ditadura. Então, cabe a ele decidir se ele sai do muro, né, se ele mantém a coerência em relação à própria biografia dele, de defesa da democracia, de ter sido vítima de uma tentativa de golpe aqui mesmo no Brasil, no ano passado, ou se é coerente a um outro aspecto da biografia dele, que foi de sempre ter sido conivente com esse regime que, por exemplo, em 2017, matou 126 manifestantes e tramita no Tribunal de Haia uma ação por crimes contra a humanidade, exatamente por isso. E agora vão se empilhando novas acusações nessa mesma direção por causa das mortes e prisões arbitrárias que estão acontecendo agora na Venezuela.